Quero agradecer a você que nos visita nesta noite, a tua presença, que é de muita honra para nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, que você seja realmente agraciado por este Deus de amor e misericórdia. Quero, irmãos, agradecer aos irmãos que tiveram essa semana orando por nós. A irmã Gilmar passou por uma cirurgia na quarta-feira. Ela está, eu digo que ela está aqui em Rapunzel, né? Presa na torre do castelo. Ela está confinada, né? Sem poder descer escadas, mas eu creio que do meio da semana em diante ela já está mais liberada, mas ela está bem, glórias a Deus, ela está bem, não sente dores, ela está muito bem. Eu louvo a Deus por isso e agradeço pela vida dos irmãos. Sempre uma situação assim, uma situação que mexe com a gente, né? A gente passa por uma experiência dura, né? Tem um ditado que fala assim que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então a gente acaba temendo, e realmente é de temer mesmo, mas a nossa confiança está no Senhor. Eu quero agradecer o carinho, o amor da igreja, dos irmãos, por estar orando e intercedendo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que talvez você não viu ainda, mas existe no deserto uma serpente, uma cascavel. Toda cascavel tem um guizozinho. Ela não é muito grande, mas ela tem uma característica muito peculiar dela. Ela tem uma camuflagem da cor da areia do deserto, ela se confunde com a areia. Mas ela vai se mexendo até ela se sepultar na areia, ficar totalmente enterrada na areia. Mas ela deixa ali um pedacinho assim, de uns 2, 3 dedos da sua cauda para fora. E aquele pedacinho de cauda fica se locomovendo. E como a cascavel tem um guizo, aquele guizo produz um barulho, aquilo atrai muitas vezes, principalmente os lagartos do deserto, que no deserto não tem quase vida, né? São pouca vida, e aquela serpente vive no deserto. Aquele lagarto olha para aquele negocinho mexendo e fazendo um barulhinho, ele logo imagina, né? Eu imagino que ele imagina que seja algo que vai realmente matar a sua fome. E ele vai e gruda na cauda da cascavel. O resto vocês não precisam nem ouvir, que vocês sabem o resultado disso. E eu quero falar nesta noite a respeito disso, não da cascavel, mas a respeito dessa situação de engano na nossa vida. Eu creio assim que por pior que o ser humano seja, ele não é tão ruim ao ponto de saber um caminho de destruição que ele está seguindo, um caminho de morte que ele está seguindo e querer seguir daquela forma, por aquele caminho, mesmo sabendo a finalização dele. Eu imagino que aquele lagartinho, se você quiser, procure no YouTube, cascavel de chifre ou cascavel chifruda, tá? A pálpebra dela é levantada e você olha, parece que é um chifrezinho mesmo. Cascavel chifrudo, você vai ver, tem um videozinho lá de 2 minutinhos. O lagarto vai lá, pega na cauda e ela engole ele inteirinho. Eu imagino que o homem, por pior perversidade que ele tenha de coração, ele não vai entrar por um caminho sabendo que aquele caminho é de morte. Existe algo que seduz o homem, existe algo que leva o homem a pensar que aquela caminhada é uma caminhada boa, né? Senão o rato não caía na ratoeira, né? Senão ninguém comia peixe fisgado no anzol, muito menos na rede, né? Mas existe uma estratégia de engano, e a Bíblia fala a respeito disso. Eu quero citar um versículo que se encontra lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios está bem no livro, no meio da Bíblia, você encontra Salmos. Depois de Salmo é Provérbios. Provérbios 14, 12. Diz assim a palavra: há caminho que ao homem parece direito, correto, perfeito, bom. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele, isto é, o fim deste caminho que parece direito,
são os caminhos que levam a um destino que é a morte. Eu vou repetir agora o versículo, sem comentar. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Na verdade, uma das maiores estratégias do engano é o processo. Nós sabemos que tudo existe um começo, um meio e um fim. Nós estamos em um processo, nós estamos no meio de uma caminhada. Em um tempo em que nós caminhamos nesta vida em busca de algo. Existem N objetivos, N propósitos, mas na verdade a finalização dos nossos propósitos, dos nossos ideais é um só. É uma finalização boa. Amém? Concorda comigo? Você faz alguma coisa esperando que algo ruim vai acontecer ou pior aconteça? Se você receber um convite para fazer algo, dizer assim, eu estou te convidando para fazer algo, mas no final você vai se arrebentar. Você iria? Consequentemente não. Com certeza não. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz. E na verdade o ser humano vive muito preocupado com o processo, com aquilo que é imediato, com o tempo que se chama hoje. Se o homem pensasse no futuro, o homem não destruiria a natureza. Concorda comigo? Nós somos tão pessoais, tão egoístas, irmãos, tão egoístas, que nós tomamos atitudes que podem prejudicar os nossos filhos e os nossos netos. Eu já ouvi pessoas dizendo, não estou nem aí, deixa eu arrebentar, até lá eu não vou estar vivo mesmo. É um egoísmo. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para o imediato, as pessoas estão olhando para o processo, as pessoas não olham para a finalização deste processo. E é isso exatamente que a palavra, o texto bíblico diz, que há caminho que diante dos olhos humanos é um caminho bom, um caminho reto. É por isso que as pessoas entram por ele, é por isso que as pessoas caminham por ele, mas a finalização dele é um caminho de morte. Para mim, morte é a pior condição para o ser humano. É onde se terminam as esperanças, aonde acabam os planos, aonde sepultam os projetos, aonde tudo se finda. No aspecto de esperança de vida e no aspecto para quem fica também. E é bem nesse processo que entra a estratégia do engano. É neste processo, nesta caminhada de processo para alcançar uma finalização, que o engano entra, o equívoco é lançado como uma semente. O diabo lança como uma semente no coração do homem. Eu quero dizer uma coisa para você: não culpe somente o diabo. O diabo não faz mais nada do que lançar uma semente no coração das pessoas. Quando você vê uma imagem que seduz, que te leva a uma tentação, é uma semente que o diabo está lançando. O resto é contigo, o resto é com você. Ele não fica em cima de você, a tua carne fica, mas ele não, ele lança a semente. E aí que entra a condição do engano. O que nós fazemos com essa semente? Como nós agimos com aquilo que é lançado na nossa vida? Com a propaganda para um processo aparentemente bom, com uma finalização de destruição. Isto é muito sério. É tão sério que Jesus se preocupou com isso. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, na oração que Jesus ensina os seus discípulos a orar, na oração chamada oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, eu sei que muita gente sabe decora aqui, né? Lá está lá em Mateus capítulo 6, exatamente no versículo 13, ele ensina a levantar um clamor a Deus, dizendo assim: e não nos induzas à tentação, isto é, não nos deixe cair em tentação. O que é essa tentação? Tentação é uma tentação do engano.
É uma tentação que leva o homem a ser enganado, ser seduzido para levar a uma destruição, a uma falência física, espiritual e emocional. Essa é a ação do inimigo. Jesus, ele ensinou os discípulos a clamar ao Senhor: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque Jesus, ele veio como homem, e como homem, ele sabia onde estava a fragilidade do homem, mas ele sabia também aonde buscar socorro. Então ele ensina-nos, ele ensinou os discípulos e ensina a nós a buscar e a clamar a Deus, para que Deus nos ajude para não cairmos na tentação. Interessante que Jesus não ensina a orar para livrar da tentação de ser tentado. Não existe uma fórmula para não ser tentado. A partir do momento que você virou gente, que você é um ser humano, você está debaixo desta ação de tentação, que leva a uma sedução, que leva a um engano. E é claro que o nosso desejo é começar bem, continuar bem e terminar bem. Amém? É isso que eu desejo? Amém? Existem 4 formas. Eu não vou citar aqui. Começar bem e terminar mal, começar mal, terminar bem, começar bem, terminar bem, começar mal, terminar mal. Já citei. Existem 4 formas, mas o melhor delas é começar bem e terminar bem. Mas nem sempre isso acontece, porque nem sempre começamos bem. E muitas vezes, talvez tenha alguém hoje aqui nesta noite que está passando por uma situação, está vivendo uma finalização ruim, está sofrendo uma consequência de um processo no passado que achava que era bom. Olhou, engraçou, lindo, maravilhoso, loiro, do cabelo comprido, barba ruiva, tal, hoje não é mais aquele barba ruiva, loiro do cabelo comprido, já transformou. O príncipe virou sapo. As coisas começaram aparentemente bem. Por quê? Porque o coração foi enganado. O coração foi enganado. Eu quero dizer algo. Mesmo que você chegou nessa situação, príncipe virando sapo, talvez você esteja vivendo uma finalização ruim, de uma atitude errada, mal tomada, vivendo uma consequência. Eu quero dizer para você que mesmo que essa finalização é ruim, que não é a que Deus planejou para você, com certeza, é por isso que ela é ruim, que se fosse a de Deus não seria, que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é o quê? A vontade de Deus é o quê? Exatamente. E se ela é boa para Deus que é perfeita, para nós que somos imperfeitos, ela é mais do que excelente, pode ter certeza disso. Mas mesmo que você está vivendo isso, eu quero dizer para você nessa noite que você pode reverter essa situação. Você pode reverter essa situação. Eu quero citar 3 situações que levam as pessoas a viver baseado neste versículo, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quero citar 3 situações e responder essa pergunta: por que muitas vezes não estamos vivendo bem hoje? Está bem contigo? Amém? Glória a Deus. Você assistiu um teatro aí que parece que o negócio com o pessoal não estava bem, muito menos com aquela igreja representada aqui não estava bem. Salomão responde: existe caminho que parece ao homem direito. Aqui é uma visão humana, parece ao homem, ser humano, tomamos caminhos equivocados, tem uma aparência de boa direção, mas conduziu para uma finalização terminal, morte. Mas Salomão dá um detalhe, esse detalhe quase que fica oculto no texto. Ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, ao homem, somente ao homem, não a Deus, não a Deus. Então por que entramos nele? Por que nos equivocamos nele?
que a palavra de Deus mostra que Deus tem uma visão diferenciada da nossa, nós temos uma visão diferenciada de Deus. Isaías diz: os meus caminhos, diz o Senhor, não são os teus caminhos. Olha o que Deus falando: os meus caminhos não são os teus caminhos, porque os teus caminhos estão na terra, estão embaixo, e os meus caminhos estão nos céus. O caminho de Deus é um caminho eterno, a visão de Deus é uma visão para a eternidade, a nossa visão é uma visão para o momento, para o tempo. É por isso que nós erramos, porque nós temos uma visão limitada, nós não olhamos para o futuro, nós não olhamos para a finalização, nós olhamos para o processo, por causa do egoísmo do nosso coração. Nós queremos viver bem hoje, amanhã está nem aí. É por isso que as pessoas entram nas redes bancárias e começam a se endividar. É por isso que as pessoas começam a fazer negócios, muitas vezes escusos, e depois reclamam quando a polícia pega. É por isso que muitas vezes as pessoas vão no banco e fazem um financiamento de um carro e olham o valor e acham que dão conta de pagar. Acham que dão até o primeiro mês vencer. Depois ele desconfia que ele não vai dar conta de pagar. Aí ele vai no banco e acusa o banco de ladrão, mas está lá embaixo a assinatura dele na proposta, porque ele achou que o caminho era bom, mas ele agora descobriu que ele está caminhando para a morte. Aí vem: pastor, ora por mim, porque eu fiz um financiamento. Ah, meu irmão, tenha paciência, tive que dar não vou falar. Não adianta oração nesse aspecto, tinha que orar antes, tinha que ter uma visão diferente antes, não poderia ser enganado por isso não. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você pensa como Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você enxerga como Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você ouve como Cristo. Se você tem a mente de Cristo, esses caminhos você não vai enxergá-lo como um engano, mesmo sendo ser humano, você vai enxergar a realidade dele. Tem gente que briga com a pessoa, fica magoada com a pessoa. Há 20 anos atrás essa pessoa falou um negócio e guarda mágoa até hoje, até quando ele conhece Jesus. Quando ele conhece Jesus, ele fala assim: puxa vida, não era ele, era o inimigo usando ele para prejudicar a minha vida. Eu preciso orar por ele para ele se converter. Começa a mudar a concepção de visão, começa a mudar a concepção do pensamento, começa a enxergar de uma forma diferente. A pessoa levanta contra ele, ele não atira pedra na pessoa, ele repreende o inimigo, porque ele sabe que é o espírito mau que usa as pessoas para agredi-lo, porque ele é um homem do Senhor, uma mulher de Deus. Ele começa a ter uma visão do Senhor. Então como não errar? Não ande pelos seus caminhos, mas siga a direção de Deus. Mas como eu conseguir isso? Seja amigo dele. Ele vai revelar para você a vontade dele, ele vai contar para você o que você deve fazer, ele vai mostrar o caminho que você deve entrar, ele vai mostrar a oportunidade que surge para você, que é dele, porque existem muitas oportunidades que surgem na nossa vida, que são laços do inferno para destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E muitas vezes nós entramos: Deus abriu uma porta. Eu não entendo como que Deus abre uma porta hoje, amanhã está te levando essa porta para o buraco. Eu não consigo entender isso. Cuidado. Se surge uma oportunidade, ore. Veja com a visão de Deus, para que não seja um laço na tua vida. O diabo sabe o que você precisa também, e com certeza ele vai ajeitar para criar uma oportunidade para a tua vida, para que aquilo pareça algo bom, algo direito. Mas a palavra de Deus está dizendo: cuidado, porque há caminhos que levam para a morte. Eu fico muito preocupado quando pessoas chegam para mim muito entusiasmadas: pastor, eu estava orando, pastor,
E Deus abriu uma porta. Eu não estou dizendo que Deus não abre porta, Deus abre mais do que porta. Deus escancara portas. Mas nós precisamos ter discernimento que quando o diabo sabe que você precisa de algo, ele abre uma porta, mas numa direção oposta à direção de Deus. Ô pastor, eu estava orando para Deus arrumar uma namorada, apareceu uma namorada. Um mês depois, o cara está lá no mundo, fora da igreja, afastado de Deus. Porta de Deus? Qualquer louco sabe discernir isso. Existe caminho que ao homem parece direito. Você é ser humano? Tem alguém aqui, algum ET aqui? Todo mundo é. Quem é ser humano, levanta a mão. Vamos ver. Parece que tem algum ET, tem gente que não levantou. Então, se você é ser humano, você está correndo o risco de ser enganado. É isso que eu quero que você entenda. Então, meu irmão, abra os olhos. Não sou eu que vou te enganar. Misericórdia. Mas pode surgir caminhos para você que parecem direito, porque você é ser humano. Sabe por que nós sofremos? Segundo, porque nós nos apegamos às aparências. As aparências. Como nós somos cheios de aparências, né? Olhando para a pessoa, não vou com a cara dele não. Por quê? Não sei. Falou alguma coisa? Não. Brigou com você? Não. Mas o que tem? Eu não vou com a cara dele. Ele não vai com a minha. A gente passa por isso. Avaliamos pela aparência. Muitas aparências não é boa, né? Mas o contato pode melhorar a aparência. Nós vivemos dessa forma. Salomão diz: há caminho que ao homem parece. Aparência. Precisamos tomar cuidado com as aparências. Estamos muito ligados ao que parece. Estamos comprometidos com o imediato, com o momentâneo. Temos dificuldade de pensar em algo futuro, principalmente se o nosso projeto futurista vem nos restringir de algo momentâneo. Se para eu conseguir alguma coisa eu tenho que abrir a mão de algo, não sei não. Esse negócio não é de Deus não. Se para eu conseguir algo eu tenho que orar um pouquinho mais, eu falo, não, mas está muito difícil. Esses dias eu vi alguma coisa denominado chocalho do diabo. Me chamou a atenção, falou, vou ver o que é esse negócio. E eu vi o comentarista falando. Mostra uma bebezinha, falei, esse trem é... Eu achava que era coisa de feitiçaria, né? A primeira aparência, a primeiro impacto. Mas era um negócio de Deus mesmo. Aí aparece a criança, ele fala que a criança é seduzida pelo chocalho por causa da cor, por causa do ruído que o chocalho produz. E hoje, as pessoas são seduzidas não por coisas diferentes, né? Querem cores, né? É por isso que de vez em quando você vê alguém com cabelo azul, vermelho, amarelo, cor de rosa, lilás, principalmente cor da moda, né? Cor de abacaxi, cor de mexerica, né? Aí você vê uma unha roxa, uma amarela, uma preta, né? Roxa não porque bateu, roxa porque pintou mesmo, né? Aí nós estamos aqui num ambiente, cada um tem uma roupa de uma cor. Nossa, que roupa linda, fica vermelho, fica bem você, né? Nós somos atraídos por isso, atraídos por barulho, por ruídos, né? Tem gente que gosta, passa aí na rua, parece um trem trombando, bum, bum, bum. São atraídos. Existe espiritualmente uma ação em cima disso, não vou entrar em detalhes, mas existe uma ação. Mas na verdade são essas coisas que atraem. Luzes, pisca-pisca. A festividade do final do ano, todo mundo enche de luz, por quê? Porque isso agrada o ser humano. Agrada. E você acha que o inimigo não usa isso também, essa estratégia para atrair pessoas, para agradar pessoas, por quê? Porque nós estamos ligados à aparência. Você olha para alguma coisa, você acha lindo, você olha para alguma coisa, misericórdia, está amarrado, né? Aparência.
ditadozinho que diz: quem vê cara não vê coração. Mas muitas vezes a aparência é o primeiro impacto. E quando nós olhamos para uma coisa, nós olhamos para a aparência. E se é uma coisa aparentemente, momentaneamente boa, a primeira coisa que vem na nossa mente é de Deus. É de Deus. Mas lembra que Salomão diz que há caminho que parece direito. O caminho de Deus leva à morte? O caminho de Deus leva à morte? Não. Então não é caminho de Deus. Parece direito. Esse negócio é bom. É um negócio que vai dar para eu ganhar muito dinheiro. Mas por trás dele tem alguma coisa ligada a ele que vai te levar a um caminho de destruição. Eu não estou generalizando isso. Eu estou chamando a nossa atenção para nós estarmos atentos. Porque o que nos leva a caminharmos nessa direção e alcançarmos o caminho que leva à vida é uma ligação com Deus. Não tem como escapar disso. Não tem como. Senão um dia, uma hora, um momento, nós vamos entrar por isso. Quando eu era adolescente, jovem, tinha um ditadozinho que dizia assim: quem pensa, alguém sabe? Alguém se arrisca? Quem pensa? Não casa. Ninguém pensa. Eu perdi minha cabeça com 21 anos de idade. Não achei até hoje. Mas essa não é a realidade. Por quê? Porque as pessoas estão ligadas nas aparências. Elas pegam o que? Os aspectos negativos. Elas pegam os problemas, elas pegam as dificuldades. Eu vou fazer 39 anos de casado e não me arrependo até hoje. A cabeça está bem em cima do lugar, mesmo dos 21 anos para cá. Porque eu nunca olhei para a aparência. Porque pensa como mulher é complicado. Às vezes, a Júlia está aqui, eu acho ruim falar sem ela, porque ele está tivesse sentado ali. Mas está gravando, ela vai ver. Né? Às vezes ela fala um negócio, daqui a pouco eu vou lá fazer, ela muda o negócio. Eu não entendo você. Não, mas é assim. Puxa, é complicado. Isso é um dicionário. Né? A Aurélia é filha. Se for olhar para isso, se for olhar para as aparências, se não for olhar para o conteúdo, não for olhar pelo privilégio, não for olhar pelo prazer, pela vida, pela comunhão, pela ligação, eu falo para ela assim: você é minha parceira. Eu falo: você é minha parceira. Parceiro divide tudo. Estou lá, ela está lá de cama, eu estou lá, vamos passando, cozinhando. Não tem ninguém em casa, isso é melhor. Limpando. Né? E ainda nos tempos eu aproveito que estou em casa, vou trocar piso, vou fazer isso, arrumar tomada. Arruma. Né? Ela está me proporcionando isso. Olha que bênção. Está me proporcionando isso. Né? Isso não é bênção? É ou não é? É. Mas a aparência primeiro, quem pensa não casa. Está aí o ditado. Nós somos movidos por isso. Queremos um bom processo, sem pensar na finalização. Come o doce, vê o doce lindo, oh, que maravilha, né? E come. Aquela cerejinha fez mal. Para de culpar a cereja. Você comeu 2 kg de doce, a cereja que não pesa nem meia grama, fez mal. Né? Nós queremos um momento. Queremos um momento. Come, depois planta um pé de boldo no fundo do quintal. Já sabendo que a finalização é ruim. Mas nós queremos um momento. Por quê? Porque as aparências nos atraem. E Salomão diz: há caminho que o homem parece. Nós vamos cuidar com as aparências. Vamos cuidar. Você pode ter certeza que o diabo não vem de rabo e chifre. Ele não vem. Ele vem com uma boa aparência para seduzir. E a Bíblia diz: se possível, até os escolhidos. Quem é escolhido de Deus aqui? Dá glória a Deus. Então a Bíblia diz, não foi eu que inventei não. A Bíblia diz, Paulo diz: se possível, até os escolhidos.
Cuidado com as aparências. Cuidado. E por último, o caminho da morte é um caminho com mais opções. Olha o que o texto diz. Se atente ao texto aqui. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele qual? Deste caminho que ao homem parece direito. O fim dele são os caminhos da morte. O caminho que parece direito, mas não é, ele leva por caminhos que o homem pode optar e que vai levar a um destino único. Já ouviu falar um ditado assim? Todos os caminhos levam a Roma? Já ouviu esse ditado? Quem já ouviu esse ditado? Por favor. Obrigado. Mas para o céu só existe um. Para o céu só existe um. Mas o fim deles são os caminhos. Salomão fala de caminhos que levam à morte. A morte é única. É única. E ela se destina a um lugar único, que a palavra de Deus chama de Hades, inferno, morte eterna. Mas o processo para chegar a esta morte, ele se diverge em muitos caminhos, que traz uma única característica, que se chama pecado. O que é pecado? O pecado tem uma definição única. Pecado é transgredir a lei de Deus. Às vezes perguntam, o que é pecado para você? Pecado para mim é matar, roubar, mentir, prostituir, lá. São caminhos que o pecado leva para uma única finalização. A Bíblia chama esse processo que leva à morte pecado. E existem N formas de pecado. Tem pecados mais agressivos que agridem a sociedade, agridem as famílias, agridem as pessoas. E tem pecados menos ofensivos aparentemente, que não agridem ninguém, faz até bem, né? O que tem? Se é para cooperar, uma mentirinha, fechou, não vai ter problema. Já ouviu alguém falar isso? Mas se você ler lá em Apocalipse capítulo 22, fala assim: ficarão de fora os cães, homicidas, adúlteros, mentirosos, aqueles que amam e praticam a mentira. Quem mente para Deus está no mesmo patamar de quem rouba, de quem mata, de quem prostitui. É sério, irmãos. E para mim o pior pecado que existe é a mentira, porque eu não vi ninguém preso por mentira. Eu não vi ninguém sendo processado por mentira. Já vi pessoa presa por matar, por roubar, mas por mentir não. Então parece uma coisa, vou usar um termo aqui, light. Mentira é um pecado light, mas leva para o inferno. Aparta o homem de Deus, leva para o caminho de morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, eu já vou terminar, diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade, o pecado do ímpio cairá sobre ele. A responsabilidade é individual, é de cada um de nós. Não é porque eu tenho uma filha, um filho que tem Jesus no coração, que é um homem, uma mulher de Deus, é porque eu vou ser salvo por causa deles. Não, ou vice-versa. Não é porque eu pertenço à igreja tal, né? Ouvi esses dias a igreja do pastor Cláudio, misericórdia, eu quero morrer com isso. Igreja de Jesus. Eu pertenço à igreja de Jesus. É porque eu estou salvo? Não. Não é porque eu posso ficar pecando? Não. A palavra de Deus é categórica, definitiva. A alma que pecar, esta morrerá. E o propósito deste engano, a caminho que ao homem parece direito, este engano, o propósito deste engano é levar o homem para o inferno, para a destruição. E eu creio assim que ninguém quer isso.
E se eu não quero isso, eu preciso estar atento, abrir os olhos, ficar atento para aquilo que realmente parece, mas nem sempre é. E isto vai me levar e vai exigir de mim uma afinidade com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida no altar do Senhor, uma vida de intimidade com Deus, a não ser que alguém não ligue de ir para o inferno. E se alguém não liga de ir para o inferno, eu creio que não vai vir nem nos cultos aqui. Fazer o que aqui? Está querendo ir para o inferno mesmo. O que nós falamos aqui não é para levar para o inferno, é para tirar do inferno. E é o que a Bíblia diz. Existem muitos caminhos que levam ao inferno, à morte, mas existe um caminho que leva à vida. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e é neste caminho que nós temos que caminhar, e neste caminho não cabe pecado, neste caminho não cabe transgressão, neste caminho ele exige de nós integridade, fidelidade a Deus. Não é ser santo não é ser perfeito não, mas é buscar isso na nossa vida, alcançar isso a cada dia, a cada momento, olhando para dentro de nós e nos retratando com Deus, nos regenerando, deixando ser transformados por Deus, ser moldados por Deus pela sua palavra. Dentre muitos caminhos que existe para a morte, que leva à morte, existe um que leva à vida. É mais fácil você achar N caminhos, vários caminhos, do que achar um só. Eu creio que fica até mais difícil achar um só. Alguém diz que é como procurar a agulha num palheiro, mas você não precisa procurar a agulha no palheiro, porque a palavra de Deus diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Invocar é trazer para si, é trazer a presença de Deus para dentro de você, é procurar viver a vontade de Deus, procurar apartar do mal, conforme a palavra de Deus diz: aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e siga. Nós temos que tomar um caminho, não que parece direito, mas que é autenticamente direito, correto, não diante dos meus olhos, porque eles são enganosos. Jeremias diz: enganoso é o coração. Acho às vezes que é bom, mas muitas vezes não é. Eu preciso tomar um caminho na direção de Deus. Preciso ter na minha vida o Espírito Santo, dar ouvido ao Espírito Santo. Paulo diz: se você tem o Espírito Santo, ande no Espírito Santo. Não adianta ter o Espírito Santo e andar conforme o meu eu, a minha vontade, a minha carne. Se você tem o Espírito Santo, ande no Espírito, isto é, o Espírito Santo tem uma direção única. E para mim caminhar na direção do Espírito, eu vou caminhar na direção de Deus, na direção de Deus para a minha vida. Você tem caminhado por este caminho? Tem? Se você não tem caminhado por este caminho, você precisa mudar de direção. Você precisa parar de ser enganado. Ah, pastor, eu não tomo uma decisão, eu sei que eu estou errado. Meu irmão, a pior coisa que tem é saber que está errado e não se consertar. Tem um ditado que diz: errado, não vou falar. Não vou falar. A pior coisa que tem é saber que está errado. Ah, pastor, eu sei que eu estou errado, mas você sabe, irmão. Glória a Deus, o Espírito Santo já te revelou isso. É a ação do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que já mostrou para você que está errado. Então agora cabe você se posicionar. Mude de caminho. Largue desses caminhos que parecem: ah, mas se eu deixar, as coisas vão. Parece, meu irmão, eles estão te levando para a destruição, para a morte. Pare com isso, pense nisso. Pense nisso. Olha o teatro que nós ouvimos hoje aqui. Esse teatro não era para ser aplaudido, não. Esse teatro era para nós ajoelharmos e chorarmos diante de Deus, porque a responsabilidade de Alto Taquari que está acontecendo dentro de Alto Taquari, a responsabilidade é minha, é nossa, desta igreja aqui. É de cada um de nós. As vidas estão se perdendo, é por causa de nós muitas vezes achamos graça. Achamos graça, o irmão representando ali o pebum ali, a prostituta, achamos graça com isso. Não é graça não, é choro, irmãos, é lágrimas, porque se nós não fizermos, o sangue deles, Deus diz a Jeremias, vai ser cobrado de nós. Eu só vou ter força
para caminhar, entender isso e viver isso, se eu realmente entrar por este caminho. Se você não vive este caminho, você precisa tomar uma direção nesta noite. Não deixe de ser enganado. Pelo amor que você tem à tua vida, se você quer ser abençoado, não deixe de ser enganado. Não deixe de ser ludibriado. Não é o diabo que te engana, não. É você que deixa de ser enganado pela tua carne, pela maldade do nosso coração, pela perversidade. E se você caminha por este caminho, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida. Mas eu deixo um questionamento aqui para nós. O que você está fazendo, caminhando por este caminho, e olhando à tua volta, e vendo aqueles caminhando pelo engano, pela mentira e pela destruição? O que você está fazendo com isso? O que tem sido mais importante para você? Eu encerro esta palavra com esta pergunta. O que tem sido mais importante para você? O processo ou a finalização? O que é mais importante para você? O processo de vida hoje ou a finalização da consequência dessa vida hoje? Jesus diz lá em Marcos 8,36: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E que adianta viver bem hoje e perder a sua alma? Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa tocar no nosso coração e possa nos levar a um posicionamento diante de Deus. Viver Deus, irmãos, não é religião. Eu tenho a minha religião. Me perdoe dizer, você vai para o inferno com ela. Mesmo que a tua religião seja batista, você vai para o inferno com ela. Agora você precisa de Cristo na tua vida, você precisa de Jesus, o poder transformador de Deus. E muitas vezes nós precisamos viver situações difíceis para a gente entender isso. Eu quero terminar. Eu quero dar um testemunho que eu ouvi ontem de um pastor que faz missões da igreja Lagoinha, e ele trabalha na China. E ele falou que ele estava num culto, ele andou 45 minutos de carro, deixou o carro, andou 45 minutos a pé para chegar no local deste culto, porque era um lugar escondido, porque lá a igreja está escondida, porque ninguém tem liberdade que nós temos assim, sair com a Bíblia debaixo do braço, dar glória a Deus, arrumar dinheiro, comprar a Bíblia, levar e distribuir nas casas. Ninguém tem liberdade disso não. E ele foi pregar, e ele disse que no momento pararam o culto e ele não entendeu, e falaram para ele: este é o momento de dedicação à Bíblia. Mas o que significa isso? Vieram duas famílias para frente, uma família extremamente alegre, feliz, e a outra família extremamente triste, chorando. Aí eles começaram a explicar. Na igreja tem duas Bíblias, uma fica com o pastor, está aqui, e a outra fica com a igreja para dividir com as famílias durante o ano. E aquela família que estava chorando, ela ficou com a Bíblia naquela semana, e agora ela ia entregar a Bíblia para ficar com a família que estava feliz, que ia ficar com a Bíblia na próxima semana. Vocês conseguem entender isso? E aquela família estava triste porque, pela quantidade de famílias que tinha na igreja, eles iam levar um ano para ter aquela Bíblia em casa novamente. E o período que a Bíblia ficou naquela casa era um casal de filhos. Aquela Bíblia foi lida dioturnamente. Quem quisesse ir para o banheiro, ia para o banheiro. Os meninos não foram na aula aquela semana, e eles liam. Quem pegava a Bíblia para ler, lia a Bíblia em voz alta, para todo mundo ouvir. E durante aquela semana eles leram o Novo Testamento, e de Gênesis até Josué. Muitas vezes nós não valorizamos. Aí, para vergonha minha, eu fui pensar quantas Bíblias eu tenho em casa. Nem vou falar, que passa de 10. E lá tinha uma Bíblia para a igreja. E muitas vezes nós não valorizamos e brincamos com Deus. Brincamos com Deus? Não. Eu acho que isso não é brincar com Deus, isso é brincar com a nossa própria vida.
Ezequiel, Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Estou brincando com a minha própria vida. Possamos ter uma direção. Você, meu irmão, você não pode ser enganado mais. Você não pode. Se eu pudesse abrir o teu coração e plantar isso dentro de você, eu faria. Você não pode ser enganado. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Pense nisso. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos.